Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu resolvi gravar este vídeo para comentar com vocês tema que tem sido objeto de nossas reflexões ao longo aqui de nossas aulas e como a gente provavelmente não vai se encontrar novamente nesse período, né? Nesses próximos dias, eu achei apropriado gravar esse vídeo porque realmente é uma decisão esta que foi noticiada agora, né, muito interessante, instigante, né, o assunto é bastante polêmico, tem gerado muitas discussões, muitos debates. Então, fica aqui pelo menos para que vocês tenham essa notícia e eu vou procurar explicar aqui para vocês como é que as coisas estão acontecendo e quais as possíveis repercussões caso esse modo de pensar que a gente vai examinar na sequência acabe sendo reproduzido em outros julgados. Bem, vamos começar então pelo começo, certo? Como vocês se lembram, né, nós estudamos há algumas semanas a técnica de julgamento de recurso especial, de recurso extraordinário repetitivos, né, e assim também técnica de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Aqui na tela estou colocando para vocês somente alguns julgados, né? Alguns dispositivos do Código de Processo Civil que tratam do tema. Notem que o artigo 1038 do CPC trata ali do que o relator pode realizar, não é? E assim também a turma no julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário que tiver sido afetado. E nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1038, né, há ali alguma referência ao modo como este recurso especial que tiver sido afetado haverá de ser julgado. Né? Então, o STJ, vamos ficar aqui, falar só do STJ, porque tem a ver com a notícia que a gente vai comentar na sequência, né, com outro julgado que a gente vai comentar na sequência. O STJ profere decisão observando aqui o que dispõe esses parágrafos do artigo 1038, e uma vez havendo decisão, né, sobre os recursos afetados, daí os demais recursos que estiverem sobrestados, né, vão ser resolvidos em atenção à tese que tiver sido fixada pelo Supremo ou pelo STJ. Né? Isso também, aí então, a gente vai observar ali o disposto no artigo 1040, em relação aos recursos que estiverem sido sobrestados na origem e recursos que forem interpostos posteriormente e que estejam em conformidade ou sejam contrários à tese que eventualmente tiver sido firmada. Pois bem, em atenção a esse procedimento, há pouco tempo, o Superior Tribunal de Justiça proferiu uma decisão a respeito da inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil. Como vocês sabem, né, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece percentuais mínimo e máximo, né, de 10% a 20%, sobre o valor da condenação, por exemplo, né, a ser observado pelo magistrado, né, a título de, quando ele tiver que fixar honorários de sucumbência. A despeito da clareza do texto do artigo 85 do Código de Processo Civil, na jurisprudência havia decisões no sentido de que, quando o valor da causa fosse muito alto, seria possível, né, a fixação dos honorários por equidade. Então, se, por exemplo, o valor da causa fosse de R$1 milhão, por exemplo, muitas decisões eram no sentido de que fixar-se honorários em R$100 mil seria algo contrário à razoabilidade, assim por diante, né? Eu escrevi a respeito disso nos meus livros, né? Inclusive recordando a experiência da comissão que elaborou o anteprojeto, eu que integrei também, não é? A comissão que elaborou o anteprojeto, e a ideia que nos animou naquela ocasião era justamente essa, que acabou sendo firmada aqui, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Que não é permitida a fixação de honorários por equidade nos casos em que eu tenho o valor certo e ainda que este valor seja elevado. Veja, pessoal, há muitas críticas a isso, não é?
inclusive alguns autores na doutrina, mas o fato é que temos a lei, e a lei, né, se for o caso, ela pode ser alterada, mas enquanto nós temos a lei, a meu ver, como disse, reitero, estabelecendo isso de maneira bastante clara, é a ela que devemos nos reportar, é a lei que nós devemos observar. Então, aí na tela, as teses firmadas pelo STJ com bastante clareza. Os recursos afetados, né, estão aqui no pé da página do site de notícias do STJ, né? Se você consultar o andamento, né, desses processos, você vai perceber que o acórdão ainda não foi publicado, né? Então, por exemplo, eu peguei um deles aqui, mas isso se repete em relação a todos eles, né? O julgamento ainda não foi publicado, mas, né, foi oficialmente publicado o acórdão, quero dizer, né? Mas a tese já foi divulgada largamente aí no próprio site do STJ, e assim por diante. Bom, qual é a novidade aqui, né? E o que é que nos fez gravar esse vídeo aqui para vocês, vocês entenderem, né, o que está acontecendo? Foi proferida muito recentemente uma decisão pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, no sentido de que essa tese que foi firmada pelo STJ, nesse caso, não haveria de ser observada. E eu vou ler aqui uns trechos da decisão que eu marquei para vocês, né, para que vocês compreendam os porquês de se ter decidido dessa maneira. Vejam ali, por gentileza, né? Esse aqui é o julgado que eu baixei ali do site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Percebam que o acórdão, não é, começa se reportando, começa mencionando a tese firmada pelo STJ, aquela que a gente acabou de mostrar ali para vocês na página do Superior Tribunal de Justiça, né? Daí cita a divergência, e daí coloca o seguinte, olha, essa decisão foi tomada por 7 votos a 5. E aqui começam os problemas, de acordo com essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Logo na sequência, há aqui uma crítica bastante dura, não é, ao fato de a decisão ter sido tomada, ou as teses terem sido fixadas por maioria tão apertada, né? Citam-se alguns julgados anteriores, né, a esse da Corte Especial do STJ, né, no sentido de que seria sim possível a fixação de honorários por equidade quando a causa for de valor elevado, e logo na sequência, né, após essas citações todas, ali até na fundamentação do acórdão, né, embora isso aqui tenha a impressão de que tenha ficado obter dicta, né, há uma menção à possível inconstitucionalidade de dispositivos como o artigo 927 do CPC, porque, de fato, há na doutrina autores que defendem que somente a Constituição Federal ou uma reforma constitucional poderia autorizar a fixação de orientações vinculantes, né, tal como a súmula vinculante, que foi prevista na Constituição. E depois, né, como conclusão, se diz que o STJ não amadureceu suficientemente a matéria, e uma decisão tomada por maioria de 7 a 5 não poderia ter esse efeito vinculante, né? E daí, então, né, por conta disso, eu já vou aqui direto para o finalzinho, né, por conta desse entendimento, considerou-se, não é? Aqui essa parte finalzinha aqui que eu queria colocar aqui para vocês, né? Que no julgamento mencionado, decidido por 7 votos a 5, pela impossibilidade de fixação de honorários por equidade, verifica-se que é o voto de apenas um ministro que definiu o placar, prevalecendo contra todos os demais votantes, né? E daí conclui-se afirmando que não pode se dar efeito vinculante àquela decisão, né? E se diz que um sistema que quer adotar esse modelo de precedente vinculante, né, seria necessário que a tese fosse aprovada pela maioria absoluta do órgão competente para tanto. Sabe, pessoal, né, e daí, em conclusão, aqui a decisão, né, reduziu-se o valor dos honorários para R$2.000, né, era 10% do valor, daria ali entre 10 e 21 mil reais, daí acabou se reduzindo o valor para R$2.000 de honorários advocatícios.
Sabe que, de fato, né, isso é mencionado aqui nessa decisão, em várias situações, a Constituição Federal, o próprio Código de Processo Civil, a própria lei especial em algumas situações, né, em algumas hipóteses, estabelece a necessidade de observância, seja de um quórum mínimo, seja de uma maioria absoluta, não é, para a tomada de algumas decisões. Inclusive, pessoal, eu vou fazendo aqui um alto jabá, tomo a liberdade de colocar aqui na tela para vocês o que eu escrevi no Código de Processo Civil comentado. Eu trato do tema também com mais aprofundamentos teóricos ali no curso de Direito Processual Civil moderno, né? Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês o que está ali no CPC comentado, né? Eu também faço uma consideração crítica quando eu trato dessa matéria, né? Eu menciono que há situações em que a própria Constituição exige uma maioria qualificada para se tomar determinados tipos de decisão. Cito doutrina estrangeira, né, também, que tem feito reflexões a respeito disso, e uma das críticas que se faz às maiorias simples nas tomadas de decisões, né, é que relevantes temas, né, essa aqui é a opinião, por exemplo, do Jeremy Waldron, né, relevantes temas atinentes a princípios jurídicos muitas vezes acabam sendo decididos pura e simplesmente por maioria, à semelhança do que sucede no âmbito das decisões tomadas pelo Poder Legislativo. E daí eu adiro, né, eu sigo esse modo de pensar e digo que realmente, né, em situações importantes, né, o ideal seria, né, a observância não de uma maioria simples, mas de uma maioria qualificada. Isso daqui, se aqueles de vocês tiverem interesse, né, eu trato disso no CPC comentado, no comentário ao artigo 941. Pois bem, pessoal, vejam, como nós notamos, o Código de Processo Civil, em relação à tese firmada no julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, não estabeleceu, né, que haveria necessidade de observância de uma maioria absoluta. Eu concordo sob a perspectiva, digamos assim, de lege ferenda, né? Eu concordo com a orientação que foi manifestada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse julgado. No entanto, no contexto atual, nós temos uma lei, né? E a lei que disciplina a matéria não exige essa maioria absoluta, como se disse ali no julgado. E além dessa tese relacionada aos honorários advocatícios, nós temos muitas outras que foram firmadas por maioria pelo Superior Tribunal de Justiça e não por maioria absoluta, né? Não por uma maioria qualificada. Então, se esse modo de pensar, se esse raciocínio que foi manifestado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele for seguido em outros julgados, né? Realmente fica, nós colocamos os precedentes qualificados firmados pelo STJ em uma situação complicada, né, em uma situação difícil. Por quê? Porque essas decisões tomadas por maioria simples, vamos dizer assim, poderão não ser observadas pelos tribunais com base nesse argumento, né, que seria um precedente fraco, né? Eu, com todo respeito, discordo desse modo de pensar. Eu até entendo que seria aconselhável haver uma mudança na legislação para que semelhante requisito fosse observado, mas hoje nós não temos esse entendimento representado na lei, né, no Código de Processo Civil ou em alguma lei especial, ou mesmo no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, né? Então, as decisões, embora do STJ, quando julga recurso especial repetitivo, embora tomada por maioria simples, né, essas teses ali manifestadas têm, ainda que essa é uma outra questão, a gente poderia até dizer que isso é inconstitucional e, eventualmente, o Tribunal de Justiça de Minas poderia declarar a inconstitucionalidade dessa regra, observando ali o artigo 97 da Constituição, né, o julgamento nos termos do que estabelece a Constituição para declaração de inconstitucionalidade pelo tribunal, mas o fato é, se a lei não é inconstitucional, nós devemos aplicá-la, né? E a lei não estabelece, a lei não exige, né, quanto à fixação de tese pelo recurso, em julgamento de recurso especial repetitivo, a lei não exige, seja quórum mínimo, seja maioria qualificada, né, a maioria dos votos no sentido da fixação da tese dever ser uma maioria qualificada. Basta a maioria simples. Uma coisa interessante, pessoal, que entre nós, embora nós mencionamos essas teses como precedentes, né, nós não estamos diante de um precedente no sentido
que a expressão foi empregada, foi construída, não é, no modelo de common law, modelo do common law, né? Na verdade, aquilo que eu chamo de precedente em sentido substancial, ele é reconhecido como tal a posteriori, né? Depois, são as decisões proferidas posteriormente que se referem àquela primeira decisão, que, por assim dizer, criam o precedente, né? Aqui no modelo brasileiro, a gente tem, aspas, precedentes que são concebidos de uma maneira diferente. Código de Processo Civil cria procedimentos que são vocacionados à fixação de teses. A lei e o próprio regimento interno do STJ, por exemplo, vai chamar esta decisão a ser proferida através de um desses procedimentos, né? Essa decisão de precedente, inclusive precedente qualificado, né? Como está ali no regimento do STJ. Então, a expressão precedente no contexto brasileiro tem um sentido bem peculiar, né? A gente está se referindo, na verdade, à tese firmada no julgamento de um recurso especial repetitivo. Vejam que esses precedentes, né, eles são precedentes no sentido formal, não no sentido substancial, né? No sentido substancial, a gente tem decisões que não foram julgadas, não são oriundas do julgamento de recurso especial repetitivo, mas são muito respeitadas, né? Essas teses, essas orientações manifestadas, por exemplo, pelo STJ, que todo mundo acaba seguindo pela força dos argumentos ou pelo ineditismo do julgamento, né? Enfim, uma razão qualquer faz com que nós observemos aquilo que é verdadeiramente um precedente. Agora, esses precedentes em sentido formal, se eles não forem fundamentados de uma maneira robusta, eles realmente tendem a ser desrespeitados. Eu não estou com isso defendendo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas estou querendo aqui chamar a atenção para esse fato, que nós não estamos diante de um precedente em sentido substancial, mas um precedente em sentido formal. A lei estabelece que ele tem que ser observado. Então, a não ser que a gente declare inconstitucionalidade de dispositivos que tratam da matéria, ele tem que ser observado, ainda que a decisão seja tomada por maioria simples. Bom, nesse contexto, a gente agora vai ter que aguardar para verificar o que o próprio STJ vai fazer com essa orientação. O STJ vai achar que isso realmente está correto e passará a fixar teses por maioria absoluta, ou o STJ vai reformar essa decisão, né, dizendo que basta a maioria simples para fixação de tese, né? A gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, digamos assim, né, para ver como isso vai ser resolvido. Mas trata-se, de fato, de uma decisão importante, né, e preocupante, né, concorde-se ou não com a decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, que, aliás, muito bem fundamentada. Eu, pessoalmente, com devido respeito, discordo desse modo de pensar, porque se ele prosseguir, se ele proliferar, né, várias das teses firmadas pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo, e assim também recurso extraordinário com repercussão geral, né, em que se tenha firmado tese por maioria simples, e tantas outras decisões, né, que são proferidas dessa maneira, né, não poderiam ter qualquer força, né, vinculante, né, como é o caso aqui referido. É isso, pessoal. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês podem deixar aí no comentário aqui ao post que vai veicular esse vídeo, tá bom? Sugestões e críticas serão bem-vindas e a gente pode voltar a tratar desse ou de outros temas, né, a depender ali daquilo que vocês acharem apropriado, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.